Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, certo? Começamos o nosso vídeo com a leitura do texto do dia, que é o texto O que é o ego. O ego é idolatria, o sinal de um ser separado e limitado, nascido em um corpo, destinado a sofrer e a terminar sua vida na morte. É a vontade que vê a vontade de Deus como inimiga e toma uma forma na qual ela é negada. O ego é a prova de que a força é fraca e o amor amedrontador, de que a vida é realmente morte e de que só aquilo que se opõe a Deus é verdadeiro. O ego é insano, ele se estabelece no medo, além de todos os lugares, à parte de tudo, separado do infinito. Em sua insanidade, pensa que veio a ser vitorioso sobre o próprio Deus, né? O ego entende que ele usurpou o lugar de Deus. Em sua terrível autonomia, vê que a vontade de Deus foi destruída. Ele sonha com o castigo e treme com as figuras dos seus sonhos. Perdão. Seus inimigos que buscam assassiná-lo antes que ele consiga garantir a sua segurança, atacando-os. O Filho de Deus não tem ego. O que pode ele saber da loucura e da morte de Deus, se habita nele? Perdão aí, pessoal, pelos espirros. Deu uma crise aqui. O que pode conhecer do pesar e do sofrimento, se vive na alegria eterna? O que pode saber do medo e do castigo, do pecado e da culpa, do ódio e do ataque? Se tudo que o cerca é a paz que dura para sempre sem conflitos e imperturbada, no mais profundo silêncio e tranquilidade. Conhecer a realidade é não ver o ego e os seus pensamentos, seus trabalhos, seus atos, suas leis e suas crenças, seus sonhos, suas esperanças, seus planos para a própria salvação e o quanto custa acreditar nele. O preço da fé no ego é tão imenso em sofrimento que a crucificação do Filho de Deus é diariamente oferecida no seu santuário escuro, e o sangue tem que ser derramado diante do altar, onde os seus seguidores doentios preparam-se para morrer. E, no entanto, um só lírio de perdão transforma a escuridão em luz, o altar as ilusões no santuário da própria vida, e a paz será para sempre restituída as mentes santas que Deus criou como seu filho, sua morada, sua alegria, seu amor, completamente seu, completamente um com ele. A nossa lição de hoje é a última desse grupo de lições do que é o ego, né? Amanhã a gente começa o texto de número 13, o que é um milagre. Então, na lição 340, nós declaramos: eu posso ficar livre do sofrimento hoje. Vou dar uma sugestão para vocês, muito importante. Não façam releituras das frases das lições. Eu posso ficar livre do sofrimento hoje, ponto. É isso que você tem que repetir, tá? Não diga outra coisa além disso. É essa frase que você tem que repetir durante o dia, tá? Não transforme essa frase em outra que você preferir, tá? Ah, não, mas eu tô mantendo o sentido. Não, a frase foi desenhada para ser falada do jeito que ela tá bom? Aí vocês podem me perguntar: ah, mas você trocou no outro dia a palavra impecabilidade pela palavra inocência. Porque eu tenho certeza, e fiz consultas a respeito disso, que a palavra original em inglês não quer dizer, não tem o sentido que a palavra impecabilidade tem
na língua portuguesa, tá bom? Então, sigam essa sugestão, é muito importante. É esse formato que vai entrar no seu cérebro e reprogramar o seu cérebro, tá? Eu posso ficar livre do sofrimento hoje, tá? O sofrimento, na verdade, ele não decorre das circunstâncias externas. Ele decorre da minha interpretação das circunstâncias externas, tá? E, na verdade, as circunstâncias externas já são o produto da minha própria projeção. A projeção deu lugar à percepção, tá? Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje e pela liberdade que ele com certeza trará. Este dia é santo, pois hoje o teu filho será redimido. O seu sofrimento acabou, pois ele ouvirá a tua voz dirigindo-o para achar a visão de Cristo através do perdão e para ser livre para sempre de todo sofrimento. Obrigado pelo dia de hoje, meu Pai. Nasci nesse mundo apenas para conseguir este dia e alcançar o que ele encerra de alegria e liberdade para o teu Filho Santo e para o mundo que ele fez, que hoje é liberado junto com ele, né? Ele quer, o Filho Santo. Fica contente hoje, fica contente. Hoje não há espaço para mais nada, além da alegria e da gratidão. O nosso Pai redimiu o seu Filho no dia de hoje. Ninguém deixará de ser salvo hoje. Nenhum de nós permanecerá no medo, e o Pai não deixará de reunir nenhum de nós a Ele, despertos no céu, no coração do amor. Eu posso ficar livre do sofrimento hoje. Oh, mas como isso é possível? Essa lição é a continuação perfeita da lição de ontem. Receberei o que quer que seja que eu peça, que é a continuação perfeita de só os meus pensamentos me afetam, tá? A gente vai explorar essa ideia hoje, tá? Nós vamos entrar um pouco mais naquela discussão que fizemos ontem. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais na discussão que fizemos ontem sobre o poder causativo da mente, tá bom? Leitura do texto do dia de hoje do livro A Year of Miracles, Um Ano de Milagres. Texto do dia 340. É um texto para reflexão. É sobre sobre encontrar o seu chamado. No plano espiritual, você não tem competidores. Escreva isso na sua agenda. No dia de hoje, 6 de dezembro de 2023. No plano espiritual, você não tem competidores. Por isso, os sentimentos de inveja, de cobiça, de ciúmes e o desejo de competir com o outro, de sobrepujar o outro, derivam todos do sistema de pensamento do ego e não tem nenhum sentido. Porque no plano espiritual só você pode ocupar o seu lugar. O seu lugar é seu. Ninguém mais pode ocupar o seu lugar, tá bom? Isso é uma verdade espiritual. Isso é irrefutável. Não há competição pela sua posição. Você é uma expressão única da mente de Deus. Você não apenas tem um lugar no universo. Você tem uma função essencial no universo. Apenas você pode fazer o trabalho de ser você. E o universo em si mesmo está incompleto sem você. O universo em si mesmo está incompleto sem você. O que quer dizer que você é absolutamente insubstituível. Tá? É mais ou menos como você dizer para um pai amoroso, um pai que tem um coração aberto, de qual dos filhos ele gosta mais, né? É a história da escolha de Sofia lá, do filme da Meryl Streep, né? Do campo de concentração. Como escolher? Não tem como escolher, né? Não tem.
Não há escolha possível. Você é insubstituível. Não é arrogância, mas sim humildade tomar consciência disso. À medida em que você se coloca a serviço do mais elevado drama que há. A realização do seu próprio potencial. Lembrando que o seu potencial é um potencial divino. Porque você é um ser divino que está tendo uma experiência material, que resolveu brincar no metaverso, tá? Então, ainda aqui, Deus tem uma função e Ele quer que você a cumpra. E a vontade de Deus para você é a felicidade perfeita. E a sua função aqui na terceira dimensão qual é? É apenas perdoar. É simples, mas não é fácil, tá? A sua função mais elevada é simplesmente ser a pessoa que você é capaz de ser. E a partir desse esforço, o desenvolvimento da sua gentileza e positividade, sua vulnerabilidade e disponibilidade para a vida, o seu chamado emergirá. E é assim mesmo. Quando você se coloca a serviço do Criador, a serviço de Deus, e você pede a Ele para te ajudar a desenvolver a sua gentileza, a sua possibilidade, a você se tornar disponível e disposto para a vida, como a gente trabalhou no mês passado com o anjo da disposição. Lembrando que esse mês, estamos trabalhando com o anjo da luz, né? A gente vai escolher um anjo para 2024, tá bom? Então, esse seu chamado vai emergir. O que você veio para fazer aqui vai se tornar conhecido. Você pode confiar nisso. Você pode confiar nisso. Se você se colocar a serviço de um bem maior, se você se colocar a serviço do próximo, tá? Porque você só vai conseguir realmente felicidade perfeita quando você se colocar a serviço do próximo e de um bem maior e a serviço de Deus, né? Na verdade, quando você se colocar a serviço de Deus, né? À medida em que a gente se coloca a serviço de Deus, naturalmente já estamos, por consequência, por conseguinte, nos colocando a serviço de Deus, tá? Mas o seu serviço aqui, a sua tarefa aqui é servir. E quando você tomar essa decisão e orar e pedir a Deus para te ajudar, esse seu chamado vai emergir. E pode ser algo muito estranho, algo que para você nunca foi antes concebido, como é o meu caso aqui, com essa decisão de abrir esse canal, né? Em 2020 que eu abri o canal, no início da pandemia, e se não fosse pela pandemia eu não ia estar aqui na frente de vocês. Definitivamente, se não fosse pela pandemia eu não estaria aqui na frente de vocês, porque eu sempre colocava as coisas da minha vida cotidiana na frente desse trabalho. Eu já sabia o que eu tinha que fazer, eu já sabia, mas eu estava sempre muito ocupada para fazer. E na verdade, nem nos meus sonhos mais selvagens eu imaginei que um dia eu ia ter um canal no YouTube. Mas diariamente eu me colocava a serviço, diariamente eu me colocava a serviço, diariamente eu me colocava a serviço. E aí o que aconteceu? As coisas começaram a se desencadear na minha vida para me mostrar de forma inequívoca o que eu tinha que fazer, né? Mas só me foi realmente mostrado que isso era o meu Dharma no dia 31 de dezembro de 2021, quando eu terminei a primeira série de vídeos da leitura do livro A Year of Forgiveness, Um Ano de Perdão, da Tina Louise Spalding. Ali no dia 31, quando eu cheguei no dia 31, em meditação me foi mostrado. Você entrou no seu Dharma, você conseguiu. Até então eu não sabia, eu estava fazendo porque eu era guiada, eu sabia que era importante, eu estava curtindo muito, mas eu ainda não sabia. E pode ser algo muito estranho, tá, gente? Pode ser algo muito estranho. Normalmente é algo que você não imaginaria que fosse.
né? E normalmente é algo que vai levar você para fora da sua zona de conforto, né? O grau de exposição diário que eu tenho aqui nesse canal é muito elevado. E por que que eu me exponho? Por que que eu conto para vocês das minhas experiências? Porque esse é um fator muito importante. Muito, 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 muito importante para que vocês possam se sentir identificados comigo e para que vocês possam entender que se eu conseguir, cada um de vocês também é capaz de conseguir, né? É interessante que eu recebo em média, talvez aí meia dúzia de comentários por dia nos vídeos, né? Inclusive eu te peço que se você puder comentar, é bom. Ajuda a impulsionar o canal, ajuda o algoritmo do YouTube a entender que o vídeo é importante. Se você puder dar o like, o joinha, eu te agradeço, ajuda também. Você me ajuda a crescer, né? Você me ajuda a alcançar outras pessoas que tenham interesses nesse ensinamento. Mas a maioria dos vídeos nos quais eu tenho muitos comentários é de vídeos nos quais eu conto uma história minha, pessoal, e vocês se identificam. E vocês falam, eu também, Jaque, eu também. Tá? Isso é muito importante que vocês saibam. Tá bom? Então, sobre você encontrar o seu chamado, né? E eu garanto para vocês que esse texto de hoje tem tudo a ver com a lição do dia. Eu posso ficar livre do sofrimento hoje. Quando você encontrar o seu chamado na vida, eu não tô falando aqui de vocação profissional não, tá? Vocação profissional, vocês já sabem que eu já contei para vocês que eu sempre fui realizada profissionalmente. A minha vocação profissional eu descobri com 7, 8 anos de idade, eu já sabia o que eu queria fazer da vida. Com 11 anos eu já contei para vocês que eu misturava tudo quanto é produto de limpeza que tinha em casa. Eu tinha obsessão por misturar substâncias. Graças a Deus, quando eu fiz 15 anos, eu já estava dentro de um laboratório de química. Né? Graças ao bom Deus. Né? Deus me levou. Lá eu precisava daquilo. Né? Chegou no final da escola técnica, eu tinha, 3 aulas de laboratório por semana, era uma felicidade só. Né? Aí, quando eu tava para me formar, eu fui fazer estágio no laboratório de análise de controle de qualidade da Roche, a do Redoxon. Ai, gente, que era aquilo. Primeiro mundo, um laboratório de primeiro mundo e eu lá, misturando tudo, né? Mas, enfim. Então, não estamos falando de vocação profissional. Não estamos falando de vocação profissional. Estamos falando do seu chamado. Estamos falando daquilo que você se comprometeu a fazer antes de encarnar aqui. Antes de encarnar, você se comprometeu. Certo? Antes de você encarnar, você se comprometeu em fazer alguma coisa. Você se comprometeu em trazer a luz para a humanidade de alguma forma. De alguma forma, você tem que trazer a luz para cá, porque você é a luz do mundo. E esse mês nós estamos trabalhando com o Anjo da Luz. Então, peça ao Anjo da Luz hoje para mostrar para você como você vai fazer essa sua luz brilhar para o mundo, para iluminar a humanidade. Tá bom? Tem uma coisa aí pra você fazer. Talvez você já saiba. Se você souber, me conte. Tá bom? Muito bem. Eu posso ficar livre do sofrimento hoje. Você pode ficar livre do sofrimento hoje. Como? Olhando para o mundo com os olhos da consciência crística. É possível para você imaginar? Eu vou te trazer uma imagem agora. E você me diga se é possível para você imaginar isso, visualizar isso.
visualizar que pregado na cruz, olhando para a multidão que clamava pelo assassinato dele, Jesus não estava sofrendo. Jesus estava em paz. Jesus olhava para os irmãos dele, nós, seus irmãos mais jovens, com os olhos do amor. É possível você visualizar isso? É possível você visualizar que esse estado de consciência existe? Ah, não, Jaque, então você está dizendo que eu vou sofrer horrores e eu vou ficar em paz e vou olhar para os meus irmãos com os olhos do amor. É isso? Né? Então, será que é possível imaginar esse estado de consciência? É difícil, né? Mas eu não tô querendo aqui dizer para vocês que a gente vai ter que ser pregado na cruz para poder aprender esse estado de consciência. De jeito nenhum. Jesus veio como um avatar que era, um ser iluminado, para dar uma lição extrema, como ele próprio fala em Um Curso em Milagres, né? Se você ainda não tiver assistido a live da mensagem da crucificação, por favor, assista, né? E se ainda não tiver feito um pix para mim, por favor, faça, né? Então não é esse o caso. Agora, para nós, nesse momento planetário, nos é facultado o aprendizado sem a necessidade do sofrimento. Mas para isso nós vamos precisar treinar a nossa mente para sair de um pensamento de terceira dimensão, do sistema de pensamento do ego, e alcançar um pensamento mínimo de quinta dimensão do sistema de pensamento do Espírito Santo, tá? Então eu vou continuar a ler aqui o texto que a gente começou a ler ontem, e hoje eu vou ter que fazer um vídeo mais curto, então vamos lá. Ouçam o que eu tô falando pensando na lição. Eu posso ficar livre do sofrimento hoje. E hoje vai ser esse treino que você vai repetir com a sua criança interior. Você vai pegar um momento de grande sofrimento dela e tentar trazer para esse pensamento de quinta dimensão o que ela pensava, tá? Os seus pensamentos são mais do que conclusões tiradas da vida. São os principais fatores causativos da sua experiência. Quanto mais firmes as raízes do pensamento em sua mente inconsciente, que é uma função da frequência com a qual você repetiu o pensamento, tanto mais real ele lhe parecerá. Realmente a vida é uma luta. Realmente a vida é fácil. Realmente ninguém me ama. Realmente todos me amam. Num certo sentido, a sua vida é uma profecia autorrealizável, um cenário inconsciente secreto que você projeta na vida e toma pela própria vida, né? A projeção dá lugar à percepção. É disso que a gente está falando aqui. Se você é uma vítima profissional a vida inteira e de repente compreende que criou a coisa toda, há a tentação de parar de culpar os outros e começar a culpar a si mesmo. E eu tenho visto isso em muitos alunos, tá? Você não pode cair nessa armadilha. Quando a gente descobre isso, essa é a maneira que o sistema de pensamento do ego, ele arranja para se perpetuar. Mesmo você tendo encontrado ele, você agora enxergou a coisa toda. Você agora sabe que é você que está criando a coisa toda. Então o ego faz algo muito interessante. Ele pega a arma que estava apontada para o seu inimigo e ele volta essa arma para você. Você continua no mesmo lugar, no sistema de pensamento do ego, de pecado, culpa e medo, de ataque, de crítica, de julgamento, tá? Esse não é o ponto. Não estamos falando tanto de responsabilidade moral como de responsabilidade física e metafísica. Dizer que você é a causa da sua vida e não os seus pais, o seu país ou a economia, nem o governo, tá, gente? Nem os americanos, tá? Né? Aqui, algumas ideologias dizem que a culpa da gente viver num país que é problemático é porque nós somos uma colônia vítima dos imperialistas. Não.
É porque nós estamos nesse estado de consciência de colônia vítima dos imperialistas. No momento em que a gente sair disso, a gente sai dos efeitos disso, tá? Então não acreditem nessas ideologias nefastas. Essas ideologias são o próprio ego. Essas ideologias são o próprio anticristo, tá? Isso aqui é o anticristo. É tudo aquilo que nega o Cristo. É tudo aquilo que tem a ver com o ego, tá? Então, quando você quiser saber se algo é do ego ou do Espírito Santo, peça o Espírito Santo para te mostrar, tá bom? Dizer que você é a causa da sua vida é a mera enunciação de uma lei da natureza, tão válida quanto a lei da gravidade. Tomar essa informação e fazer com ela julgamentos morais é usar a sua mente para se punir pelo seu próprio poder pessoal. Você é de fato responsável, mas responsável não significa culpado. Você é inocente. Se você fez coisas mais, entre aspas, em sua vida, isso foi o resultado de um mau pensamento, de um pensamento equivocado, de um pensamento do ego. Não se julgue por esses erros, apenas aprenda rápido as lições. Deixe que os resultados que obtém na vida sejam os seus mestres. Torne-se um detetive competente, descobrindo os pensamentos inconscientes que produzem resultados em sua vida. E então transforme esses pensamentos, tá? A essa altura você deve estar pensando: ah, não me venha com outro pensador positivo. Você tem a minha simpatia, fique certo disso. Eu também fico estupefato com a maioria das filosofias simplistas baseadas no pensamento positivo, né? Todo mundo resolvendo a sua vida em um final de semana, destravando a sua prosperidade em uma sessão, ajudando você a encontrar um homem amado em 3 sessões. Gente, não comprem isso. Isso é mentira. Isso é do ego. A maioria delas tem como base a ideia de que você afasta todos os condicionamentos negativos com pensamentos positivos. E assim, num passe de mágica, todos os seus problemas desaparecerão. Esse tipo de filosofia é responsável por pessoas que andam sorrindo por aí o tempo todo, mas que quando você está perto dela, fica encolhido de medo. Isso ocorre porque você sente que há, sob o sorriso, detritos, um lixo que não foi reconhecido e muito menos recolhido. A sujeira está toda lá, embaixo do tapete. O pensamento positivo tradicional é como pôr uma cobertura positiva num bolo negativo. Ele pode parecer gostoso no princípio, mas depois se mostra intragável. A terapia do coração aberto, o livro, né, do Bob Mandel, eu não falei qual era, baseia-se não no pensamento positivo, mas numa mudança de atitude. É exatamente o fundamento de um curso em milagres. Como as atitudes cedo se tornam verdades da experiência, é necessário desprogramar a sua mente consciente das atitudes negativas, às quais ela se apega tenazmente. O modo... aí ele vai explicar a técnica das afirmações, que eu não vou falar aqui, tá? E uma experiência é o resultado físico de um ou mais pensamentos, tá? Então, se você está tendo experiências de sofrimento hoje, é porque você está criando experiências de sofrimento hoje com a sua mente, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é investigar quais são os pensamentos que estão por trás dessas criações que você não quer mais na sua vida. Você não quer mais isso, não quer. E tem todo o direito de não querer, tá bom? Então, como é que a gente vai praticar isso hoje? Hoje, olhe para um sofrimento da sua vida, da sua infância. Olhe para um sofrimento e tente, a partir dessa mente que você já tem hoje, que já está bastante desenvolvida, que já está bastante orientada, que já está bastante expandida, olhe para essa experiência através da percepção que você tem hoje.
e leve essa percepção para sua criança interior, tá? E se for possível para você identificar qual é a crença que esteve por trás dessa criação, dessa experiência negativa, então, o que você vai fazer? Escreva essa crença e peça ao Divino Espírito Santo para limpar ela do seu ser, da sua mente, de todos os níveis de crença do seu ser, tá bom? Meus queridos, hoje eu vou ter que terminar o vídeo mais cedo, eu me atrasei, tô cheia de coisa para resolver, de compromisso, tem que ir pro trabalho, tá bom? Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso, e se Deus quiser nós nos vemos novamente amanhã.